Quando Sara e Daniel decidiram comprar uma casa, não estavam procurando nada demais. Só espaço, silêncio e um lugar onde pudessem finalmente respirar depois de meses sufocantes na cidade. Mas às vezes, quando você procura silêncio, encontra apenas o que estava escondido dentro dele. A casa apareceu numa madrugada insone, no anúncio de um site imobiliário antigo, quase abandonado. Uma casa vitoriana de 1899, com varanda larga, janelas de madeira e um jardim tomado por eras. O preço, baixo demais para ser real. Mas o que realmente chamou a atenção foi a fotografia. Atrás da cerca, quase imperceptível, 2 pontos verdes brilhavam na escuridão, como olhares que esperavam. Sara sentiu um arrepio, mas clicou mesmo assim. 3 dias depois, eles estavam na porta da casa. O corretor não apareceu. Apenas deixou a chave sob um vaso quebrado. A madeira estalava sob seus pés enquanto atravessavam o corredor estreito. A casa tinha aquele cheiro de lugar parado no tempo. Poeira, umidade e algo mais. Algo doce, quase como flores murchas. Parece que alguém acabou de sair daqui, Daniel murmurou. Sara concordou, sem saber por quê. Eles escolheram aquela casa. Por impulso, por intuição, por algo que parecia estar chamando. Na primeira noite começou a chuva. Não uma chuva comum, mas uma daquelas que transformam o ar em vidro, com trovões que tremiam pelas paredes como passos arrastando correntes. O vento gemia por entre as frestas e a neblina, uma neblina espessa, pesada, acinzentada, se infiltrava pelo jardim como dedos procurando uma porta. Foi então que Sara o viu pela primeira vez, no final do corredor, pequeno, silencioso. Um gato preto, parado, observando-a com olhos verdes que pareciam brilhar por dentro. Ela piscou. Ele sumiu. Daniel, você viu isso? Perguntou, mas a voz saiu baixa demais, quase apagada pelo trovão que se seguiu. Nos dias seguintes, o gato voltou. Às vezes, era só uma sombra passando. Outras, um som de miado distante, ecoando pelos cômodos vazios como se viesse de dentro das paredes. E sempre que ele aparecia, a neblina também vinha. Uma névoa espessa, densa, que entrava pelas janelas fechadas, que se acumulava no chão da sala, que fazia a temperatura cair como se alguém abrisse a porta de um freezer. E então vinham os relâmpagos, brancos, secos, violentos, como flashes revelando algo que estava ali o tempo todo, mas que só a luz permitia ver. Silhuetas movendo-se atrás das cortinas, o reflexo verde dos olhos no vidro, pegadas molhadas que surgiam do nada no piso da cozinha. Mas a noite em que tudo mudou foi a da terceira tempestade. A casa parecia viva, a madeira tremia, a eletricidade piscava em intervalos precisos, como se fosse o próprio coração da casa batendo, rápido, ansioso, alerta. Sara acordou com a sensação de algo roçando seu tornozelo. Ela sorriu, achando que fosse apenas o gato de algum vizinho que entrara escondido. Até abrir os olhos, o gato estava ali, sentado sobre seu peito, pesado, pesado demais. Os olhos tão perto que ela via o próprio reflexo tremendo dentro deles. E o pior, a respiração dele não fazia vapor no ar frio. Ele não respirava. Sara piscou. O gato sumiu, mas a marca do peso continuava no peito. E quando ela se sentou, ofegante, viu no lençol pegadas molhadas que iam até o corredor. Pegadas que não eram só de gato. Havia marcas maiores, humanas, andando lado a lado. Daniel encontrou um diário enfiado atrás da lareira na manhã seguinte. Pertencia à antiga moradora, Helena Waverly, viúva solitária, reclusa, dona de um gato chamado Midnight. Nas últimas páginas, a caligrafia trêmula dizia: ele voltou com a primeira tempestade. Ele sempre volta com a tempestade. Ele não vem sozinho. Ele quer que eu o siga, mas não posso. Não posso ver o que está dentro do nevoeiro.
Midnight tenta me avisar, mas é tarde demais. A casa lembra, a casa sempre lembra. As últimas linhas eram borrões e uma frase repetida várias vezes. A névoa leva, a névoa devolve. Daniel olhou para Sarah, mas antes que pudesse dizer algo, um trovão explodiu tão forte que as janelas vibraram. E então eles ouviram, no andar de baixo, arranhões, não de gato, de alguém arrastando as unhas na madeira, lento, paciente, à espera. A porta do quarto se abriu sozinha, e no corredor a neblina subia os degraus como um animal vivo. Sarah sussurrou: Daniel, ele está trazendo alguém. No topo da escada, iluminado por um relâmpago, o gato estava sentado com o olho fixo neles. Atrás dele, duas sombras humanas se moviam dentro da névoa. E então o gato miou, baixo, arrastado, quase como um aviso ou um chamado. A névoa se erguia pelos degraus como fumaça gelada subindo de um abismo. O trovão seguinte não iluminou o corredor. Arrancou-lhe a escuridão de forma violenta, revelando o impossível. O gato parado na borda do patamar, fixo, imóvel, seus olhos verdes como duas lanternas enterradas na carne. Atrás dele, as sombras humanas ondulavam dentro da névoa, flutuando como corpos dentro de água turva. Sarah sentiu o estômago gelar. Algo dentro dela, instinto, memória ancestral, pavor primitivo, sussurrou: não olhe diretamente para eles. Não dê nome ao que não deve existir. Mas era tarde demais. Uma das sombras deu um passo. A madeira gemeu como se estivesse sendo rasgada por dentro. Daniel agarrou a mão de Sarah. Corre, murmurou ele, mas os pés dela pareciam grudados no chão. E por um instante, um sentimento estranho percorreu sua mente. A sensação de que a casa esperava por isso. Como se todos os corredores, portas, frestas estivessem respirando em antecipação. De baixo, o som dos arranhões aumentou, agora ritmado, agora insistente, agora mais perto. Não eram unhas, eram mãos. A névoa venceu o último degrau. E o gato, o mesmo gato preto que surgia e desaparecia como um pensamento esquecido, deu 3 passos silenciosos em direção a eles. Foi quando Sarah percebeu. Ele não deixava pegadas, mas a névoa deixava. Marcas de pés molhados, humanos, pequenos, como os de uma criança. Sarah tentou recuar, mas a parede atrás dela pareceu pulsar, como se empurrasse seu corpo de volta. Daniel a puxou para dentro do quarto, batendo a porta. O gato, porém, estava do lado de dentro, como se nunca tivesse se movido. A luz piscou, apagou, piscou de novo. E no breve intervalo entre claro e escuro, Sarah viu, não diretamente, mas refletido na janela, uma mulher parada atrás do gato. Pele cinzenta, enrugada, um luto preso para sempre na expressão. Os olhos apagados, a boca aberta, como se tentasse gritar, mas sem voz. Era Helena, a antiga dona, viva apenas no erro da luz. Sarah soltou um grito silencioso, dos que morrem antes de sair da garganta, e então Helena desapareceu com o próximo relâmpago. O diário, a frase: ele não vem sozinho. Daniel abriu a gaveta do criado mudo e tirou o diário de Helena com mãos trêmulas. Tem mais coisa escrita aqui. A voz dele quebrava, como o papel velho entre os dedos. A cada tempestade, ele traz os que a casa ainda deseja. Ele guia, ele entrega, ele recolhe. Sarah, com o coração batendo tão forte que parecia tentar escapar das costelas, perguntou: recolhe quem? Daniel virou a página. A próxima estava quase ilegível, mas uma frase atravessava o papel como faca. A casa não suporta o vazio. A casa exige companhia. Um estrondo tão alto quanto uma bomba sacudiu as janelas. E então, as sombras surgiram dentro do quarto, não andando, não aparecendo. Simplesmente estavam lá, como se existissem desde sempre e a chuva só tivesse revelado suas bordas. O gato caminhou até Sarah, devagar, elegante, com uma calma que contradizia o caos.
encostou a cabeça na perna dela e a temperatura do quarto caiu, como se todo o calor fosse arrancado do mundo. O relâmpago seguinte revelou algo inimaginável. As sombras tinham rostos, rostos de gente que viveu ali, crianças, homens, mulheres, todos presos num molde de névoa, olhando diretamente para eles, como quem finalmente reencontra alguém que estava esperando. E o gato, aquele gato preto que parecia guiá-los, virou-se para Sarah e mostrou, pela primeira vez, os dentes. Não dentes de gato, dentes humanos. A verdade caiu sobre Sarah como um peso antigo. O gato não protegia ninguém. O gato trazia tempestades, trazia névoas, trazia almas perdidas para perto. E agora trazia vivos, para completar a casa, para preencher o vazio, para substituir Helena. Não olha nos olhos dele, Daniel gritou, arrastando Sarah, mas ela já estava presa, não por força física, por algo mais profundo. Uma sensação de que alguém tocava sua mente, remexendo memórias que ela nunca contou nem para si mesma. Segredos, culpa, medos, vazios, coisas que atraem casas como aquela. A névoa subiu pelas pernas dela como mãos geladas. Sarah, Daniel sussurrou, mas ela mal o ouvia. O gato subiu na cama. Seus olhos verdes brilharam, não como faróis, mas como portas. E as sombras atrás dele se aproximaram. Cada passo fazia a casa tremer, não como uma construção, como um corpo que respira mais rápido. A névoa encostou no rosto dela. E então, tudo fez sentido. A frase do diário, a repetição, o aviso. A névoa leva, a névoa devolve. A casa só devolve o que não quer mais. O que ela queria agora era Sarah. Daniel tentou puxá-la, mas a mão dele atravessou a névoa e queimou como gelo. Ele gritou. As sombras o empurraram para trás. Não com violência, mas com determinação, quase reverência. Como se dissessem, não é você, não hoje. Sarah, com os olhos cheios de lágrimas que nem percebiam que estavam caindo, encarou o gato. Uma única vez, como agradecimento. A neblina a envolveu, a tempestade rugiu. O quarto se dissolveu num branco absoluto. E Sarah desapareceu, levada, guardada, absorvida pela história da casa. Quando o clarão se dissipou, apenas o gato permaneceu sobre a cama, lambendo a pata com calma quase cruel. Daniel caiu de joelhos. Não havia mais nada, nada de Sarah, nada das sombras. A tempestade cessou. A casa ficou em silêncio. E o gato desceu da cama, caminhou até a porta e parou. Virou a cabeça devagar, olhou diretamente para Daniel e miou. A casa não suporta o vazio. E agora estava vazia de novo. Daniel entendeu. A tempestade voltaria, a neblina voltaria, o gato voltaria. E quando voltasse, viria para ele. 3 meses depois, uma nova família visitou a casa vitoriana numa manhã fresca, céu limpo, ar calmo. A corretora sorriu, mostrando as chaves. É uma casa antiga, com muita história, perfeita para quem gosta de silêncio. Enquanto caminhavam pela sala, a filha pequena, menina de uns 7 anos, parou de repente. Olha, mamãe, ela apontava para o corredor. Um gato preto estava sentado ali, encarando-as com olhos quase humanos. A mãe franziu a testa. Você tem certeza que esse gato é daqui? A corretora sorriu. Ele sempre aparece quando alguém novo vem visitar, quase como se estivesse dando as boas-vindas. Do lado de fora, nuvens pesadas começavam a se formar no céu azul. E ao longe, o primeiro trovão respondeu. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal para vídeos como esse.